Estudo 44. A cólera. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. O objetivo desse estudo é identificar a verdadeira origem da cólera e mostrar as formas de combatê-la. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito Hahnemann em Paris, 1863. Ele começa dizendo: segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, no quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expandida. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso senão porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Vamos refletir sobre o que lemos. A cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos que atinge aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. A cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras, diz Emmanuel no livro Consolador, na questão de número 181. Não é o organismo que determina o nosso proceder. Quem age e determina o proceder é o espírito, não o corpo. Este, constituindo instrumento daquele, poderá dificultar a ação do espírito no bem, jamais, porém, impedi-la. O corpo não dá cólera àquele que a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Por que então se costuma atribuir ao corpo físico a causa da cólera? Trata-se de pretexto que o homem usa para desculpar as tendências negativas próprias de seu espírito, sob a alegação de que é impossível reformar a sua própria natureza. Muitos assim pensam por ignorarem que reside no espírito a origem de todas as nossas manifestações, de todas as ações. Podemos afirmar que físico vigoroso é sinônimo de violência
e que físico debilitado ou apático é sinônimo de calma? Não, pois não são esses requisitos que tornam uma pessoa agressiva ou não, mas o seu espírito que, sendo violento, fará o corpo que anima também violento. Persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo no corpo linfático, não será brando. Podemos concluir, com referência à origem dos nossos acessos de cólera, que esses acessos partem do nosso espírito, e é a este que devemos dirigir os esforços no sentido de combatê-la. Esforços esses que, portanto, dependem da nossa iniciativa. Todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito. Daí o imperativo do constante esforço no seu brilhamento. Mas então, de que forma podemos dominar a cólera? Através da nossa vontade, podemos transformar as energias que emitimos, de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nos contraria. Por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos de paciência e resignação perante as provações da vida. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 181, diz que a energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Onde então devemos buscar a força necessária? No Evangelho de Jesus, onde encontramos repertório inesgotável de ensinamentos voltados para a nossa reforma interior, e na prece, através da qual angariamos o auxílio do alto e o equilíbrio renovador. Residindo a origem da cólera no orgulho ferido, para dominá-las temos que combater justamente o orgulho, mediante a nossa reforma íntima, sob a égide da doutrina do Mestre. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, na lição 45, intitulado Cólera, comenta esse capítulo 9, item 10, dizendo o seguinte: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. 1. Não resolve, agrava. 2. Não resgata, complica. 3. Não ilumina, escurece. 4. Não reúne, separa. 5. Não ajuda, prejudica. 6. Não equilibra, desajusta. 7. Não reconforta, envenena. 8. Não favorece, dificulta. 9. Não abençoa, maldiz. 10. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade ou socorro providencial de uma laringite. Chegamos então à conclusão de que a verdadeira origem da cólera está no espírito. Este é que pode estar vicioso, não o corpo. Desculpar-se do proceder colérico alegando o mau funcionamento do organismo é pretexto que se usa para dissimular as próprias imperfeições. Para combatê-la é necessário o homem reformar-se interiormente, mediante o uso da vontade, mediante o uso da inteligência e do livre-arbítrio, dirigidos para o bem. Vamos ficando por aqui, rogando a Jesus, nosso Mestre, nosso benfeitor, que nos ilumine, que nos ampare, que permita aos bons espíritos nos intuírem, para que possamos seguir sempre fazendo o bem, pensando no bem, agindo no bem. E que seja
feita a vontade de Deus, hoje e sempre, em nossas vidas.